O que está acontecendo agora mesmo no Estreito de Hormuz não é mais uma manchete passageira no noticiário internacional. É um acontecimento que vai redesenhar o mapa do poder mundial pelas próximas décadas. E o que mais deveria nos alarmar, o que mais deveria nos tirar o sono, é a crueza com que esse momento expõe as fraturas mais profundas do sistema de poder que os Estados Unidos ergueram no pós-guerra. Observem com atenção o que está se desenrolando. Trump iniciou uma guerra que ele próprio decidiu deflagrar no dia 28 de fevereiro ao lado de Israel. E agora, passadas apenas 3 semanas, está praticamente suplicando ao planeta inteiro que venha salvá-lo. Está pedindo à China, à França, ao Japão, à Coreia do Sul, ao Reino Unido, à OTAN, enquanto bloco que despacha em embarcações militares ao Estreito de Hormuz para resolver o problema que ele mesmo criou. E a resposta do mundo, quase que por unanimidade, foi um silêncio que ensurdece ou uma negativa sem rodeios. Essa negativa não é um tropeço diplomático qualquer. É o reflexo de algo muito mais grave que está se processando nas entranhas do poder global. E se nós aqui na América Latina não decifrarmos isso com lucidez, não vamos compreender absolutamente nada do que está por vir. Desde o início da ofensiva contra o Irã no final de fevereiro, os contra-ataques iranianos praticamente selaram o Estreito de Hormuz, corredor por onde escoa cerca de 1/5 de toda a produção mundial de petróleo. Isso desorganizou os fluxos energéticos do planeta, apavorou mercados e fez os preços do petróleo explodirem. O barril de Brent voltou a romper a barreira dos $100. $100 o barril. Parem e pensem no que isso representa para o motorista de aplicativo em São Paulo, que já mal conseguia pagar o combustível. Para a mãe de família no interior do Ceará, que vê o gás de cozinha ficar mais caro a cada semana. Para o agricultor familiar no Paraná, cujo custo de produção depende diretamente do preço do diesel. Para o comerciante em Lima, para o taxista em Bogotá, para o pescador em Belém. Essa guerra que se trava a milhares de quilômetros daqui tem um preço direto, brutal e absolutamente real para o povo latino-americano. E ninguém em Washington sequer considera isso nas suas equações, porque para eles nós nunca fomos mais do que uma nota de rodapé. O volume diário de exportações de petróleo do Golfo Pérsico, região que abriga o maior exportador do planeta, a Arábia Saudita, além de outros gigantes produtores, despencou no mínimo 60%. 60%. Isso não é uma oscilação de mercado. Isso é um abalo sísmico no coração do sistema energético mundial. Analistas da Capital Economics projetam que, caso o conflito se estenda, o barril pode alcançar $130 no segundo trimestre. E se a guerra persistir por 3 meses, a média pode chegar a $150 nos 6 meses seguintes. Se isso se concretizar, estaremos diante de uma inflação planetária capaz de atingir cada nação da Terra, de uma recessão global possivelmente equiparável à de 2008 e de um empobrecimento massivo dos que já têm menos. Para a América Latina, um continente que carrega cicatrizes históricas de crises econômicas provocadas por choques externos, esse cenário é aterrador. Lembrem-se do que a crise de 2008 fez com os nossos países. Agora imaginem algo potencialmente pior. Mas examinemos o pedido de Trump mais de perto, porque é nesse ponto que a farsa política se torna mais transparente. Trump exigiu que britânicos, franceses, japoneses, sul-coreanos e chineses mandassem suas marinhas ao Oriente Médio para ajudá-lo a desobstruir o Estreito de Hormuz. E ainda lançou uma ameaça difusa aos membros da OTAN, afirmando que seria muito prejudicial para o futuro da aliança caso se recusassem a colaborar. Muito prejudicial para o futuro da OTAN. Vamos refletir sobre isso com calma, porque a contradição é tão escancarada que chega a ser cômica se não fosse trágica.
Estamos falando do mesmo Trump que dedicou anos a desmerecer a OTAN, a ameaçar abandonar a aliança, a qualificá-la de obsoleta, a humilhar os parceiros europeus dizendo que se aproveitavam da generosidade americana. E agora, quando se vê encurralado, quando sua guerra improvisada o jogou contra a parede, corre desesperado para essa mesma OTAN que ridicularizava, cobrando envolvimento militar num conflito que ele detonou sozinho, sem consultar ninguém. O paradoxo é perfeito e revelador. O ministro da Defesa alemão não deixou margem para dúvida. O que Trump imagina que algumas fragatas europeias vão conseguir no Estreito de Hormuz, que a formidável marinha americana não está conseguindo. Essa guerra não é nossa, não fomos nós que a começamos, e está coberto de razão. Nenhum país europeu, nenhum país asiático, ninguém no mundo foi consultado quando Trump e Israel resolveram desferir os ataques de 28 de fevereiro que eliminaram o Ayatollah Ali Khamenei e causaram a morte de mais de 13 mil iranianos. Ninguém pediu parecer a ninguém, e agora que o estrago é monumental, que o estreito está bloqueado e os mercados de energia mergulharam no caos, Trump pretende que o mundo inteiro divida a conta da sua aventura belicista. O chanceler alemão Friedrich Merz reforçou a posição dizendo que a OTAN é uma aliança defensiva, não intervencionista. O primeiro-ministro britânico declarou que o Reino Unido não seria arrastado para uma guerra mais ampla. O Japão informou que não cogitava enviar navios. A União Europeia, por meio da sua chefe de diplomacia, afirmou que ninguém está disposto a colocar seus cidadãos em risco no Estreito de Hormuz. Ninguém. Esse é o isolamento diplomático concreto dos Estados Unidos neste instante. Um isolamento que Trump construiu com as próprias mãos ao longo de anos de hostilidade contra o multilateralismo. Agora vamos falar da China, porque o que se passa com Pequim é talvez o elemento mais carregado de consequências geopolíticas em toda essa crise e o mais determinante para o futuro da América Latina. O Irã está bloqueando seletivamente as exportações de petróleo dos países alinhados com os Estados Unidos e Israel. Mas o petróleo iraniano continua chegando à China sem interrupção. Absorvam essa informação. A China está neste exato momento comprando petróleo iraniano a preços de barganha, enquanto seus competidores industriais na Europa e na Ásia pagam valores recordes pelo crude que conseguem acessar. O conflito desencadeado por Trump está, ironicamente, fortalecendo o adversário que ele mesmo jurou enfrentar. E para nós latino-americanos, isso importa enormemente. A China já é o principal parceiro comercial do Brasil, do Chile, do Peru, da Argentina. Se Pequim emerge dessa crise mais forte e Washington mais fraco, o deslocamento das placas tectônicas da geopolítica que já estava em curso vai se acelerar de maneira irreversível. O Fórum Econômico Mundial apontou com todas as letras: os Estados Unidos impuseram custos colossais a muitas das mesmas economias de que dependem como aliados comerciais e estratégicos. Essa não é a análise de um coletivo revolucionário, é a constatação do establishment econômico global. Falemos do custo humano, porque sem isso qualquer análise fica incompleta e desonesta. Mais de 13 mil iranianos perderam a vida. Até 3,2 milhões foram deslocados temporariamente. No Líbano, mais de 800 mortos e mais de 800 mil deslocados. O aeroporto de Dubai, o mais movimentado do planeta, suspendeu operações após um ataque com drones provocar um incêndio nas cercanias. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou estar pronta para atacar o porta-aviões americano USS Gerald Ford. Se esse navio for atingido, e que Deus nos livre disso, estaríamos entrando numa espiral de escalada que nenhum ser humano sensato desejaria sequer imaginar. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos foi taxativo. Em pouco mais de 2 semanas, essa guerra provocou aquilo que a Agência Internacional de Energia,
classificou como a maior interrupção de abastecimento da história do mercado mundial de petróleo, da história inteira. Maior que o embargo árabe de 73, maior que a Revolução Iraniana de 79, maior que a Guerra do Golfo de 90. Em 3 semanas, essa guerra produziu um colapso energético sem nenhum precedente registrado. Para o Brasil e para a América Latina como um todo, esse momento impõe uma reflexão inadiável sobre soberania energética, sobre a necessidade de aprofundar a integração regional e sobre a urgência de fortalecer mecanismos multilaterais que nos protejam de decisões tomadas em gabinetes do hemisfério norte sem qualquer consideração pelos nossos povos. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas continua profundamente vulnerável às oscilações dos preços internacionais. Cada salto no barril de Brent se traduz em alta nos combustíveis, no frete, nos alimentos, em tudo. A Petrobras pode registrar lucros extraordinários, mas o trabalhador que pega 3 ônibus por dia sente o golpe imediatamente. O choque se propaga pela cadeia toda. Comida mais cara, remédio mais caro, transporte mais caro. E quem absorve esse impacto não são os grandes acionistas, são os milhões que vivem na base da pirâmide. O que testemunhamos não é apenas o fracasso operacional de um governo específico, é o esgotamento histórico do modelo de hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos demonstram capacidade para destruir, para bombardear, para eliminar lideranças, para desestabilizar regiões inteiras, mas revelam-se incapazes de, sozinhos, sustentar a ordem econômica global que eles mesmos necessitam para existir. E quando seus aliados, exaustos após anos de desrespeito e unilateralismo, respondem que essa guerra não lhes pertence, o Império descobre que força militar sem legitimidade política serve para demolir, nunca para edificar. A América Latina conhece essa verdade há gerações. Vivemos décadas sob intervenções americanas, sob golpes patrocinados por Washington, sob receituários econômicos impostos de fora que devastaram nossas sociedades. E hoje assistimos ao espetáculo de uma potência que se autodestrói com a própria soberba. A multipolaridade que o Brasil e outros países do sul global defendem não é mais uma bandeira ideológica, é uma realidade que se materializa diante dos nossos olhos, não por imposição de ninguém, mas porque a ordem unipolar está ruindo sob o peso das suas próprias incoerências. Essa guerra foi uma escolha, não uma fatalidade, e toda escolha cobra seu preço. A pergunta que cada cidadão latino-americano deveria se fazer com absoluta seriedade é: quem fez essa escolha, a serviço de quem e quem está arcando com as consequências? Porque quando o litro de gasolina dispara, quando a feira da semana fica mais pesada no bolso, quando milhares morrem num conflito que ninguém neste continente pediu nem endossou, a geopolítica deixa de ser matéria de jornal e entra pela porta da sua casa. E é nessa hora que os povos precisam se fazer ouvir, porque o sistema só se transforma quando aqueles que suportam o peso das decisões alheias decidem que já basta.